Olá, hoje estamos começando o podcast da SBC Ceará, onde tenho a honra de receber dois grandes colegas para tratar de um tema extremamente relevante. Eu sou Ulisses Cabral, atual presidente da SBC Ceará, cardiologista e cardiografista. Estou aqui com o Dr. Fernando Medeiros, que é cardiologista, hemodinamicista e conselheiro do CREMEC, e o Dr. Ricardo Pessoa, que é o atual presidente da Associação Médica Cearense. E vou pedir para os meus colegas se apresentarem aí com um breve histórico profissional e dizer como é que eles estão hoje ocupando a posição nessas entidades. Muito bem-vindos. Olá, Ulisses, caros ouvintes, me chamo Fernando Medeiros, estou como conselheiro do CREMEC, nosso Conselho Regional de Medicina. Atualmente faço parte da diretoria como primeiro secretário, sou também associado da Sociedade Brasileira de Cardiologia na Seção Ceará e hoje tenho o privilégio aqui de contribuir um pouco com esse bate-papo aqui sobre a defesa da especialidade aqui, não só com colegas, mas com os queridos amigos. Olá, é um prazer muito grande. Me chamo Ricardo Pessoa, estou presidente da Associação Médica Cearense. Para quem não sabe, é a instituição mais antiga médica do estado. Ela foi fundada em 1913 e todas as outras instituições importantes aqui do nosso estado, instituições médicas, como CREMEC, sindicato, a própria Faculdade de Medicina da UFC, surgiram dentro da MC, que antigamente era chamada de Centro Médico. Eu sou gastroenterologista e endoscopista, também sou membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia e da Federação Brasileira de Gastroenterologia. E para a gente é uma honra estar aqui conversando com dois amigos, sobre um tema relevantíssimo e bastante atual, que é a defesa da categoria médica. Muito bem. Eu queria começar conversando com os colegas. Como é que está hoje o cenário da medicina, na visão de vocês, aqui no Brasil? A gente tem visto aí uma proliferação de faculdades, um número cada vez maior de médicos e, assim, uma queda, em certa forma, da qualidade na assistência em alguns centros, por boa parte desses profissionais. Queria que vocês comentassem sobre essa questão para a gente ir trocando ideia. Bem, a gente pode falar assim que o Brasil, ele talvez seja o segundo maior país em formação de médicos no mundo, Acho que, se eu não me engano, perde para a Índia apenas. Nós temos um número de médicos por habitantes no país bastante desproporcional, do ponto de vista comparado com outros países, inclusive países mais desenvolvidos. E a gente sempre escuta falar que faltam médicos em algumas regiões do país, e isso em grande parte é verdade, no sentido que a gente, apesar de ter um número de médicos por habitantes muito aumentados, nós temos uma má distribuição desses médicos, sobretudo nos interiores ou até mesmo nas zonas de periferias dos grandes centros urbanos. Então a questão não é mais médicos, a questão é a gente fazer uma distribuição melhor desses médicos. Essa prerrogativa da falta de assistência médica, não só no interior como em algumas regiões, trouxe esse argumento, de que realmente precisaria de novas faculdades, de novos médicos, e a formação médica, a gente tem percebido que se surgiram novas faculdades sem qualquer tipo de critério de avaliação do corpo docente, apesar da gente entender que existe um esforço do Ministério da Educação e das próprias entidades em trazer uma melhor qualificação para essas faculdades. Esse é um tema muito importante, porque a justificativa, como o Fernando já falou, para a abertura, assim, um número maior de faculdades é justamente a carência, de médicos em algumas regiões, que isso realmente ninguém pode discutir que realmente há uma dificuldade. O Brasil é um país continental, existem várias regiões realmente muito distantes dos grandes centros urbanos, e eu acho que nessas regiões não só médicos, como os outros profissionais também têm dificuldade de irem trabalhar lá, E o problema é porque o médico ele tem que estar todo dia lá. É diferente, por exemplo, de um arquiteto, do engenheiro, que pode ir prestar um serviço e voltar, E eu entendo também, nós entendemos, que não é com a abertura de novas faculdades que esse problema vai ser resolvido, É muito maior do que o número, Hoje
nós já passamos em relação médico por habitante de países como os Estados Unidos e o Japão, né? Então, nós estamos caminhando para um número exagerado de médicos e que provavelmente, certamente, isso não vai resolver o problema de ocupar esses locais onde os médicos não estão trabalhando atualmente, né? Provavelmente existe uma dificuldade na qualidade do ensino dessas faculdades. Se você imaginar que para você abrir uma faculdade de medicina, um curso complexo, longo, de 6 anos, precisam de profissionais realmente gabaritados e professores bem formados, né? Não só do ponto de vista de conhecimento médico, mas de conhecimento pedagógico, para que eles possam realmente transmitir esse conhecimento. E eu acho, a gente vê com muita reserva e com muita preocupação, porque a gente acredita que não tem o número desses profissionais. Então, certamente, vão sair no mercado muitos médicos que não têm a devida formação para atender a população, né? Sim. E nesse cenário, né, Ricardo, aproveitando até a sua fala, a gente vê o papel das entidades médicas. Eu acho que isso aí tem que ser uma coisa bem clara para a gente, né? O papel das sociedades médicas, o papel dos CRMs e do próprio CFM na defesa da profissão. Porque se você deixar deteriorar, né, uma profissão nobre como a medicina, né, a gente pode chegar numa situação de um colapso até para a população, né? Porque é como se diz, é uma profissão, um serviço vital, né? Então a gente tem que ter um maior cuidado com isso. E aí, como é que vocês veem o papel das entidades médicas de forma geral? E a gente pode incluir até o sindicato, eu acho que é uma discussão relevante, o sindicato, né? Nesse quesito desse acompanhamento, desse crescimento exponencial, né, do número de médicos. Como é que vocês têm essa ideia? No Conselho Regional de Medicina, a gente tem sempre a prerrogativa de defender a sociedade na boa prática da medicina, né? Então, a gente, enquanto entidade médica, nós, apesar de entendermos que devemos defender os interesses dos médicos, primeiramente a gente está aqui para defender os interesses da sociedade, né? E para isso a gente tem ações bem claras, são ações do ponto de vista judicante, a fiscalizatória, né, a cartorial, entre elas, para se exercer a boa prática e a boa reputação e o prestígio da carreira. E para isso, né, com essas prerrogativas legais e normativas, ela tem uma responsabilidade muito grande, não da formação médica, porque teoricamente isso é de responsabilidade das entidades que são responsáveis pela formação, como o Conselho Nacional de Residência Médica, como o próprio Ministério da Educação, melhor dizendo. Mas quando o médico é formado, ele está formado, a gente tem o papel de defender a boa prática desse médico. E aí, não só na sua parte, na sua missão fiscalizatória, como na sua missão realmente judicante. A gente se preocupa, né, porque o pensamento também da Associação Médica Cearense, né, para quem não sabe, a Associação Médica Cearense ela é uma federada da Associação Médica Brasileira, que é a prestação de serviço com qualidade, né? Que a defesa não é o mercado médico, né? Algumas pessoas podem achar que é uma defesa, vamos dizer assim, que o médico, nós estamos preocupados com isso porque nós queremos defender o mercado médico. Não, no princípio não é só esse, né? Não é, a essência não é essa. A essência é o tratamento que vai ser, o serviço que vai ser prestado para a população. Porque a qualidade do serviço, como você falou, nós cuidamos de pessoas com sofrimentos e que não são com o dom maior de todos, que é a vida, né? Então, se a pessoa não está devidamente preparada e para exercer essa profissão, o dano vai ser para a sociedade, né? Quem vai sofrer mais com isso é a sociedade, a nossa sociedade, que nós todos estamos inseridos, né? Então, há uma preocupação, porque isso pode ser um ponto de corte, né? Como a gente estava comentando aqui, depois que tiver na cidade uma enxurrada de profissionais médicos, com certeza vai haver uma lei da oferta e da procura, vai diminuir cada vez mais a remuneração e certamente as pessoas que vão aceitar esses trabalhos são pessoas com menor, vamos dizer assim, com a formação menos adequada, né? Ou deficiente. E essa pessoa que vai atender a população. Então,
vai haver um prejuízo para a nossa sociedade. Disso a gente não tem dúvida, Não né? tem dúvida. Nesse contexto, né, Ricardo, a gente pode discutir a questão das especialidades médicas. Eu queria até que tu falasse, você puxou aí um pouquinho a história da AMB. Todo título de especialista, ele é validado pela AMB, né? Então a AMB tem um papel importante nisso, no reconhecimento da especialidade. Então fala um pouquinho da AMB aí. A associação... Então, assim, só um pouco de história, né, sobre... A nossa Associação Médica Cearense, ela é a segunda entidade médica do país. Foi a segunda entidade médica a surgir no país. A primeira foi em Pernambuco. A Associação Médica Cearense, antes ela era chamada de Centro Médico Cearense, porque ela foi formada em 1913 por 28 profissionais que não só eram médicos. Tinha médicos, farmacêuticos, bioquímicos e dentistas. Na época da varíola, eles resolveram se unir para tentar ter uma ação coletiva. Ainda existia uma deficiência com secretaria de saúde no município, no estado. Então, esses médicos, esses profissionais se uniram e depois se separou, cada um foi para o seu lado, né, as suas profissões. E só uma observação, o primeiro presidente foi o Barão de Studart. Depois disso, começaram a surgir outras sociedades médicas no Brasil e houve a necessidade de ser criada uma sociedade mãe, que seria uma nacional, né, que é a AMB, que é aí para controlar isso nacionalmente e os médicos puderem ter vamos dizer assim, uma força maior, inclusive a nível federal, né, nas legislações, proteção, né. E dentre as entidades médicas, né, Conselho Federal de Medicina, os sindicatos e a Associação Médica Brasileira, a única que tem o poder de emitir o título de especialista é a AMB. Então, quando um profissional médico faz sua residência, no caso de vocês, cardiologia, no meu caso, gastroenterologia, que a gente faz uma prova e consegue passar nessa prova para ser especialista, quem emite esse título é a Associação Médica Brasileira. Então, para quem não sabe, esse título é feito pela Sociedade de Especialidade Nacional, em conjunto com a AMB. E no final, quem emite o título é a AMB. Então é uma importância muito grande essa instituição, que ela é que tem vamos dizer assim, o controle da validação ou da certificação, o termo correto seria esse, né? De que essa pessoa é habilitada para exercer aquela função. Daí a importância de que ela seja, da importância dela nacional, né? Inclusive, nesse tópico, a gente vê que houveram algumas mudanças aí, talvez, na Comissão Nacional de Residência Médica, né? Sim. E a AMB, juntamente com o CFM, com outras entidades nacionais que estão fazendo, vamos dizer assim, pressão lá para que isso seja, né? movimento para que isso seja revertido. Então é importantíssimo eu vejo as instituições como um todo, né? Cada qual Sim. com a sua peculiaridade. Né? O Conselho Regional, assim, juntamente com o Conselho Federal, que é nosso órgão, entidade maior do que o regional, né? Como a gente fala, né? O RQE é o Registro de Qualificação de Especialidade. E para a gente taxar essa especialidade, a gente tem que dar parâmetros de qualidade. E esse parâmetro realmente ele foi dado, a regra foi dada através de um acordo que foi feito com a Sociedade Médica Brasileira, com o Conselho Nacional de Residência Médica e com o próprio CFM, no qual a partir de 89 se começou a se fazer esse histórico do regramento de como se você vai emitir esse registro de qualificação, né? Então, a contribuição da residência médica com o seu devido registro no Ministério da Educação, associado com os critérios de cada especialidade que tem a autonomia de discernir quem vai ser, quais são os parâmetros para você emitir aquela qualificação, e o Conselho Federal de Medicina com esses dois critérios de residência médica que seja registrada no Ministério da Educação, juntamente com a validação da AMB, poderia emitir esse registro de qualificação de especialidade, que é o único registro que gabarita um médico a divulgar aquela especialidade, né? Lembrando que todo e qualquer médico, não existe um ato exclusivo médico, né? Que fique bem claro, mas para você se divulgar como especialista qualificado, há a necessidade de você apresentar um RQE. É um dever do médico. É só então uma observação, Fernando, para tu poder explicar aqui, né? A gente tem
2 registros no CREMEC, né? A gente tem o registro do CRM, não é isso? Eu queria que você... Só para ficar bem claro, né? O CRM e o RQE. A gente tem um registro, todo médico, ele obrigatoriamente, para exercer medicina, ele tem que ser registrado no CRM e você tem o seu número de registro médico, né, que é o seu número. E quando você tem uma qualificação especialista, uma especialidade qualificada, no nosso caso aqui da cardiologia, no seu caso da gastroenterologia, da endoscopia, você tem que ter as prerrogativas qualificatórias para poder apresentar, e aí você ganha um novo número de registro de qualificação de especialidade, que é o RQE. O registro do CRM, ele tem a qualificação de ser do Conselho Regional da jurisdição que a gente pertence, no caso aqui é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, que é o CREMEC. Se eu for transferir, eu posso pedir uma transferência, eu peço um provisório, né? Então ele tem essa jurisdição, e o RQE também. Existe atualmente um movimento e uma tendência para se nacionalizar o registro de qualificação de especialidade. Mas hoje eu tenho o registro médico, que é o meu CRM, sou obrigado a postar ele em todo ato médico que eu vou assinar meu nome, eu tenho que dar meu número de registro. E se eu for me divulgar como especialista, eu devo também acostar e apostar o meu registro de qualificação de especialidade. Eu acho que essa história do número do CRM vai acabar evoluindo como uma identidade para ser um número talvez nacional, né? Porque a gente tem por estado, né? E aí tem a história das transferências de um estado para o outro, aí você pode inativar ou reativar a questão do CRM. Mas foi bom você ter colocado isso, Fernando, que já era uma coisa que eu ia te perguntar e para a gente debater sobre essa questão da propaganda médica, né? Onde hoje a gente sugere que o especialista coloque o número do seu RQE. Na verdade, eu não sei nem se é uma sugestão ou se é uma obrigação, mas assim, era até bom você esclarecer isso, porque a gente está vendo também, Ricardo, um movimento, você deve ver de outras especialidades também, de colegas se anunciando especialistas em determinadas áreas, sem a devida comprovação do registro de qualificação, né, que é o RQE. Isso, muitas vezes, a população nem tem ciência, né, de que está acontecendo. Pode o médico ter feito até um bom atendimento em relação àquela área, mas assim, você não está sendo claro, né, de certa forma com o seu paciente, está cometendo uma infração ética, ao nosso ver. Isso é uma coisa que dentro da cardiologia, a gente tem discutido isso lá num comitê que a gente criou na Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Ceará, que é justamente o Comitê de Defesa Profissional, porque a gente está vendo aí um monte de profissionais que fazem cardiologia, se anunciam como cardiologistas e, de fato, não tem a comprovação, né, dessa. E o pior, são médicos novos, médicos que estão aí, né, recém-formados e, enfim, que traz uma preocupação para a gente e para os sócios, né, para os colegas associados. E a gente tem levantado, por isso, um dos motivos da gente ter trazido esse primeiro tema aqui, que é um tema que ano passado a gente discutiu bastante nos grupos de WhatsApp e tudo, e a gente tem trabalhado dessa forma também. E Fernando, como tu vê? Então, o registro de qualificação de especialidade, o RQE, ele é um dever do médico apresentar quando você está se divulgando enquanto especialista, né? Então, é obrigatório que um médico cardiologista, na hora que ele está atuando como cardiologista e se apresentando, se comunicando como cardiologista, ele obrigatoriamente ele tem que acostar o RQE na sua pessoa física, ou como, por exemplo, se você é uma pessoa jurídica que tem uma clínica especializada, como, por exemplo, uma clínica que faz endoscopia, o diretor técnico, obrigatoriamente, ele tem que ter um RQE e tem que ser apostado também esse RQE da especialidade. Então, o RQE, ele é obrigatório para quando você se divulga como especialista, né? Um médico que não é especialista e se divulga como a área de interesse, a gente hoje em dia teve uma modificação, inclusive na resolução, saiu uma nova resolução no final do ano passado sobre propaganda e publicidade médica, né? Mas se mantém o mesmo critério. Você, para divulgar que é um cardiologista, você tem que ter o RQE. Um médico que não tem RQE, ele não pode se divulgar como cardiologista. Algumas vezes ele coloca médico do coração, né? O médico que cuida do seu coração, especialista em doenças do coração. Então, isso obviamente, cada caso vai ser avaliado através de uma sindicância após uma denúncia, né? Ou com consciência do Conselho Regional, mas hoje em dia está muito claro que o entendimento é que a área da especialidade, a divulgação da especialidade, ela pertence ao médico que possui o RQE que foi qualificado para isso.
O que mudou na última resolução, que anteriormente você não poderia divulgar especialidades, pós-graduações, seja sensu stricto ou sensu lato, hoje em dia você já pode fazer essa divulgação no teu carimbo, na tua divulgação, na tua comunicação, porém em caixa alta é obrigatório colocar lá não especialista, né? Então você pode se anunciar, eu sou fiz um curso de mestrado em coração, em cardiologia, uma especialização, né? Você pode ser tanto para o sensu stricto como para o sensu lato, mas em caixa alta você tem que colocar que é médico não especialista para dizer que aquela formação ela não foi registrada e a nível de Conselho Regional de Medicina você não tem o devido registro que te qualifica para divulgar a especialidade. Esse tema ele é bem atual, né? Porque inclusive há uma proliferação de cursos de especialização, né? As pessoas, eu não sei qual o motivo, se é porque fazem muitas faculdades privadas e a faculdade privada ela é muito cara. Então, quando ele se forma, ele entende que tem que começar a ganhar dinheiro e não vai para uma residência, que isso prolonga mais a formação médica, né? Porque a gente sabe que a formação médica tem uns 6 anos de residência. Eu acho que todos nós aqui, nós 3, fizemos pelo menos mais uns 5 anos. 5 anos. Não é isso? Isso. Então, foram 11 anos. Então, é um tempo muito longo. Então, às vezes, a pessoa geralmente, né, faz os 6 anos e já quer começar, não vai fazer a residência e procura caminhos mais curtos, não é isso? Que, inclusive, isso tem... E aí você faz esses cursos de especializações e vai anunciar como especialista, que na realidade não é, né? Uhum. E outra observação é que tem alguns profissionais médicos que anunciam até especialidades que não existem. Que nem existem. Né? Então, por exemplo, a gente vê, né, assim, eu não sei se eu posso falar aqui de especialidade, mas, pode, claro. Por exemplo, um implante de cabelo. Uhum. Né? Um implante de cabelo feito pelo cirurgião plástico ou por um dermatologista que fez uma residência. Hoje tem pessoas especialistas em implante de cabelo. Quer dizer, que especialidade é essa, né? Eu não sei o nome, tricologia, não existe, né? Tem essa tricologia, mas na verdade não é uma especialidade. Exatamente. Eu falo assim, Ricardo, assim... Então é uma coisa que isso vai principalmente quando você relaciona aos métodos estéticos. Sim. Aí é que isso se torna muito mais evidente, né? A prerrogativa da publicidade ou da propaganda, né? A gente tem uma comissão nos conselhos de forma geral, uma comissão obrigatória, que é a Comissão de Divulgação dos Assuntos Médicos, né? Que ela versa, normatiza, que é essa que o regramento acabou de ser publicado nessa resolução no final do ano passado, e que tem um manual muito explicativo que dali esmiuça bem a questão de como você deve fazer sua propaganda e publicidade médica. E uma das coisas que é realmente vedado ao médico e proibir ele fazer qualquer tipo de divulgação são especialidades médicas que não existem, né? Nenhum tipo de tratamento experimental, nenhum tipo de especialidade que eventualmente você pode até ter uma área de interesse, né, específica, mas se ela não for considerada uma especialidade que é elencada também em outra resolução que fala todas as especialidades e áreas de atuação, ela é considerada uma divulgação médica errada, ela é vedada ao médico fazer. E obviamente, né, a CODAME ela tem o papel fiscalizatório, mas também tem um papel de comunicação e de correção, né? É uma entidade que inclusive a gente recomenda e tem dever de ofício que todo e qualquer tipo de propaganda você pode pedir e perguntar de forma consultiva se está adequado ou não a esse CODAME. A gente vê muito, né, nesse contexto que a gente falou nos momentos de hoje, né, de comunicação muito acelerada, com esse número de médicos que estão se formando hoje em dia, não há o que se discutir, que a concorrência, né, da prestação de serviço ela está cada vez mais maior, né? Acirrada, e cabe ao conselho, cabe às entidades médicas justamente zelar pela boa reputação e prestígio da carreira médica, né? Sem falar da proteção da sociedade, que muitas vezes essa propaganda, essa publicidade que ela é feita de forma a angariar clientela, né? Na verdade, nós não temos clientes, nós temos pacientes, né? Você pode eventualmente aumentar o risco de uma consequência ou de uma situação que pode ser
encarada como uma infração ética ou até uma complicação maior relacionada à assistência do paciente. Então, a prerrogativa principal da propaganda médica da propaganda ou da publicidade médica, é a gente informar com um tom muito sóbrio, educativo, do que aquele médico deve fazer de forma qualificada a fim de proteger a sociedade e a fim de manter realmente a boa reputação da medicina. Inclusive, associado a isso, né, pensando principalmente na sociedade, na segurança, existem já algumas plataformas de divulgação digital, né, internet, de especialistas que só divulgam quem tem RQE. Isso. Então, se para você que não é médico, ou mesmo médico vai procurar um outro colega e você procurar nessas divulgações se realmente a pessoa tem o RQE ou não tem, né? Porque é uma forma de você se proteger quando você vai procurar aquele especialista, né? Inclusive, essa é uma das questões que a gente quer desenvolver durante essa gestão da SBC, é criar essa visualização do médico especialista com RQE mais fácil para a população. Hoje a população muitas vezes, a gente sabe, não sabe. A gente, né, entra no site rapidinho do CRM, a gente confere, a gente tem a busca, mas a população muitas vezes, então, tem uma ideia de um QR Code, onde a pessoa possa consultar, que é uma coisa mais prática. Tem a ideia de criar um selo para as clínicas de cardiologia. Essa clínica atende as regras da SBC e tudo. Então, são ideias que vão surgindo, que eu acho que são estratégias, né, importantes na proteção da população, especialmente, né, porque é o setor mais vulnerável quando se submete a uma situação desse tipo. E aí, falando um pouquinho, Fernando, de marketing médico, né, você puxou a deixa aí, e eu acho que a gente vive hoje uma questão com as redes sociais. Eu acho que é uma questão que a gente tem que abordar, porque é o futuro, as redes sociais estão aí. Hoje o médico, muitas vezes, que não se posiciona numa rede social, ele não... Um dia desses, a minha esposa, a Débora, tu conhece também, chegou um paciente para ela e disse, ela fez o atendimento bacana e ela disse, doutora, mas você me atendeu tão bem, gostei tanto, mas eu lhe procurei em todo lugar na rede social e não lhe achei. Ela, não, porque eu não sou dessa vertente e tal. Mas você vê, o próprio paciente, ele puxa essa demanda, né? Como é que vocês estão vendo essa questão das redes sociais? Então, assim, a gente sempre tem essa preocupação de quando a gente vai conceituar, né? O que é o marketing, o que é propaganda, o que é publicidade, a gente entendendo que tudo isso versa sobre comunicação, né? O que você quer comunicar? Qual é o recado que você quer dar para as pessoas, né? E aí vai realmente do que a gente está entendendo dessa grande aceleramento de comunicação que a gente está tendo, Sim, impulsionado aqui pelas redes sociais, né? Cada vez mais rápido, mais fluido, né? E a gente tem a preocupação realmente de comunicar o que deve ser comunicado, né? Tem uma diferença muito clara o que é publicidade e propaganda, né? Na verdade, quando você está fazendo uma propaganda, você está oferecendo ali um conceito mais educativo, apresentando uma ideia, isso está super alinhado com o que a gente entende de campanhas de proteção de saúde, né? E você pode eventualmente até alencar com o teu nome, né? Obviamente sem fazer uma publicidade, respeitando e vinculando o que a gente chama de campanhas como Outubro Vermelho, como Outubro Rosa, né? São campanhas importantes e educativas, e a publicidade que vai versar sobre a tua apresentação de prestação de serviço. O CFM ele tem acompanhado essas evoluções, tanto que houve realmente essa nova resolução atentando para uma própria pressão do que está se acontecendo, dessa velocidade de comunicação, e hoje em dia ele, de forma mais inovadora, permite hoje que você possa apresentar o valor da sua consulta, apresentar como está o seu ambiente de consultório, a marcação de horário, o que você pode apresentar de equipamento médico, né, ou não. A questão do cirurgião, né, o antes e hoje em dia tem a possibilidade, obviamente que ainda existe um regramento específico para apresentar o antes e depois, né, você tem que ter uma observação, tem um texto educativo, você tem que colocar como está sendo a evolução, pelo menos 4 fotos de pacientes diferentes. Então existe um regramento, porque na verdade você tem uma mensagem educativa das prerrogativas de que a medicina você não pode garantir resultado, que é uma das preocupações que nós sempre temos na prática médica. Você tem que entender que todo o procedimento ele é passível, né? A medicina não é uma ciência exata, ela tem as prerrogativas de ser pautada pela evidência científica.
assunto de publicidade médica, a gente estava conversando anteriormente, né? Nesse momento de ter a gente tem uma preocupação de manter uma certa liturgia, um tom muito sóbrio, mas hoje em dia isso é muito relativizado e o que você vê na hora que você permeia as redes sociais são mensagens, às vezes, até que eu não sei se é porque a gente é tradicional ou não inovador, você fica um pouco assustado com o que você vê, né? E o regramento é muito claro, você não deve ser sensacionalista, você não deve ter uma autopromoção, você não pode promover uma concorrência desleal, falar mal do colega de uma forma desrespeitosa, né? Em termos de sensacionalismo, é você fazer publicações de atividades médicas que não são respaldadas pelo CFM, ou garantir resultados para além do que você prevê em termos de evidência científica, né? Existe toda uma preocupação que essa comissão, que é o CODAME, ela é responsável para fiscalizar, e quando está uma clara não conformidade, isso vai para uma ala de fiscalização e eventualmente até abertura de sindicância. Tem mais alguma pra falar? Não. Eu sou da geração, eu sou o mais velho aqui de vocês, né? E eu sou muito tradicional e eu tenho dificuldade realmente de absorver essa questão da Rede social. rede social, né? Assim, de divulgar o que eu faço e tal. Eu tenho dificuldade porque até de entender como a pessoa escolhe um médico, que é uma coisa que vai cuidar de você, baseado num vídeo que ele gravou, que pode ser editado, ele pode, né? Então é uma coisa assim, eu vejo isso com muita restrição. Mas é uma prática, né? O que a gente observa é que não só os mais novos, principalmente os médicos mais novos, mas os mais, assim, da minha geração, da nossa, porque tu é mais novo, né? Da minha e do Fernando, muitos estão já se aderindo a esse modelo, né? Então, precisa haver esse regramento e precisa que o usuário, né, o paciente, quando ele for escolher, realmente ele não escolha somente pelo que está sendo divulgado naquele vídeo. Ele procure realmente quem é essa pessoa, né? Eu queria Para falar que ela tenha segurança. Eu queria falar assim, Ricardo, que a tendência é essa, e as entidades médicas elas têm que estar atentas Tem que para essa estar atentas. tendência. Não, Porque a gente não não tenho dúvida. Eu falei foi a minha, né, enquanto pessoa, né? Mas isso aí não tenha dúvida que isso aí não tem volta, né? Vai só aumentar cada vez mais, né? E quando a gente fala de marketing, aprendi também que marketing é a estratégia de como você vai comunicar. Então, marketing eu acho que todos nós temos que fazer enquanto estratégia. Sim. Então, Desde o boca a boca isso, até... então, Não, até você, por exemplo, se você trata bem um colega seu que pode lhe encaminhar a paciente, isso é marketing. Eu conhecendo bem o Ricardo, né, o nosso marketing é o quê? Poxa, é o boca a boca. É o marketing mais consolidado. Eu vou ali porque eu tive uma boa experiência no atendimento, uma pessoa que é uma referência para mim indica, e para mim a chance de eu ter uma boa experiência ela é muito mais real do que eventualmente eu faço uma divulgação ampla com uma promessa de resultado que a gente sempre fala, critica do ponto de vista de grande chance de você não atingir aquela expectativa que foi apresentada em termos de ideia, né? Então, esse marketing médico, ele tem que ser estratégico para ter uma boa divulgação e uma comunicação muito assertiva. Quando você amplia muito a tua comunicação usando redes sociais, né, nesse marketing mais ampliado, você tem uma chance maior de não suprir uma expectativa de ter problemas relacionados a uma adequação dessa divulgação, dessa comunicação. Eu concordo plenamente com o Ricardo, a minha ideia é assim, né, a minha ideia de ser mais tradicional, de ser mais cauteloso, de ser mais zeloso com essa divulgação do que você vai ter, me dá uma sensação de maior segurança e conforto. Mas no momento hoje, né, de mercado, em qual mercado da área de saúde, prestação de serviço, que tem uma lógica econômica, na hora que você tem muito médico, muito especialista, você eventualmente, se tem uma postura mais tímida, teoricamente você pode perder algum espaço pode aqui. Ficar à margem, É isso. Então, se tem um regramento, né, existe um regramento, os costumes eles mudam, né, as entidades têm que acompanhar esses costumes, né, mas sempre fundamentado por princípios e valores assim que são para manter o que a gente falou, né, a boa prática e o prestígio da profissão da carreira médica. Assim, e tem outra coisa, além da propaganda no sentido mesmo comercial, vamos dizer assim, né? A gente observa, vocês devem ver, eu que faço procedimento, tu também, o eco, né? Nós três fazemos, né? Cada qual é da sua área. Vocês não observam, assim, às vezes, principalmente os médicos mais novos, quando fazem alguma coisa assim um pouco diferente, ou os residentes, publica ali que fez com frequência, né? Então, assim, eu tive uma vez eu conversei com os residentes lá da gente, porque eu tenho uma dificuldade de compreender se isso realmente pode, porque o cara é residente,
ele divulga uma foto de um procedimento que ele não tem o nome do staff que estava do lado dele, né? Não é verdade? Então, o sujeito faz um procedimento comigo e bota a foto lá que fez, mas não tem meu nome, né? Não tem dizendo que eu fiz em treinamento, não tem dizendo... Aí eu queria ouvir, Fernando, sei lá, do conselho com relação a isso. Sim. Tu entendeste? Sim. Não, entendi. toda divulgação de procedimento médico hoje em dia está muito regrada, né? Houve essa flexibilização, essa liberação para você. Só que uma coisa, desculpa, que a gente observa no dia a dia que não tem nada de nenhuma... Não, O cara não é bate a nada- foto, ajeita ali e bota. Né? O que a gente acompanha hoje, né? Que hoje em dia, dentro dos nossos grupos de WhatsApp de mensagem, né? Você está permitido, obviamente, né? Respeitando, entendendo que aquele é um grupo fechado. Para uma comunidade de médicos, você pode ter essa apresentação, essa postagem com cunho científico, né? Sim. Obviamente, cunho científico, preservando, obviamente, garantindo o anonimato da informação do paciente e preservando as imagens, até do ponto de vista de pudor do que está se postando, né? Para ampliação, para além da comunidade médica, ela é vedada, ela é proibida você exibir atos médicos, né? Atos médicos, sobretudo casos ao vivo, para pessoas, para uma comunidade ou para Não médico. Como a gente vê no Instagram. O que você pode fazer, eventualmente, é o antes e depois, aquilo que foi regrado, né? Aquele que foi grande com um cunho educativo, mostrando as fotos, que agora tem um regramento muito claro. E eu recomendo demais que a gente não veja só a resolução, como até veja o manual. Né? Que o manual ele dá um beabá assim, bem esmiuçado mesmo do que se pode e que não pode. E aí a gente fala assim, a gente tende a procurar uma regra muito clara, né? Eu falo assim, que tudo que você for fazer em termos de publicação, né? Se você tem dúvida, já é um grande controle. Ponto ali para você pensar, rapaz, será que eu posso ou não posso? Rapaz, na maioria das vezes você não deve. Não deve, né? Você deve sempre recuar, né? E outra coisa, quando você vai mostrar um procedimento, poxa, você tem que se colocar e ser muito empático para aquela pessoa que vai receber aquela mensagem e como você vai implementar essa mensagem. Tem que ter muita sabedoria e discernimento nesse sentido, porque volta a falar, a melhor comunicação é aquela que é assertiva. Né? Poxa, por que eu estou querendo apresentar na hora que eu publico isso? A gente vê uma tendência, né, nessa que a gente estava discutindo anteriormente, a inovação, né? As pessoas mais novas, elas têm um valor da inovação muito majorado comparado com a tradição, né? Você, sou mais sereno, você mais conservador. Hoje em dia, no que a gente entende de evolução dos costumes, existe uma tendência a gente ser muito inovador e às vezes a gente não está acostumado, né? Mas há um claro regramento, né? Claro regramento e toda vida que aquilo for passado, cabe ao CRM, cabe às entidades, cabe a qualquer médico fazer, olha, não estou achando isso aqui adequado, que vai para uma esfera de discussão e de adequação, não necessariamente punitiva, mas até educativa. Não, exatamente, né? Essa observação que eu fiz aqui não é no sentido de condenar, não, é só mais de esclarecer, porque o que a gente observa é que há E realmente, por exemplo, no meu caso, né, endoscopista, tem procedimentos lá, imagem endoscópica, eu fico observando assim, poxa, quem será que está interessado em... Será que outros não médicos, porque não vão nem entender o que está sendo feito aqui? Entendeu? Isso é um dado interessante. E realmente isso, até mesmo de saber se isso tem realmente um retorno para a pessoa, tá colocando aquilo que ele não... Sabe, a pessoa que vai ver não vai nem interpretar. Eu tenho essa dúvida. Reflexão boa. Uma das coisas que a gente entende nessa comunicação é que um procedimento que você fez e teve um sucesso muito bom, e você quer postar aquilo, você não pode mostrar aquilo como diferencial pessoal seu. Teoricamente, isso vai como sua autopromoção. Você pode falar do procedimento, que o procedimento prevê aquele sucesso, né? Mas que você fez parte do procedimento, mas aquele sucesso não é por você, é pelo procedimento e pela medicina. Um caráter educativo. Isso. Que teoricamente, se ele condicionar o sucesso daquele procedimento à pessoa dele, isso é uma autopromoção, isso não é verdade. Né? Sim, não é uma informação assertiva. Então, aquilo ali, teoricamente, é a medicina que proporcionou aquele resultado e ele faz parte do resultado, obviamente. Então são questões muito conceituais e, de certa forma, até tênue. Né? Por isso que assim, a gente tem que visualizar e ver cada caso a caso, porque às vezes é muito difícil você ver a intenção daquela comunicação. Né? Às vezes ela não é assertiva, mas teve uma boa intenção. Às vezes você pega uma publicidade que teoricamente ela está super adequada, mas quando você vê realmente aquela comunicação, ela pode ter um fim que nem é tão louvável assim, ou vai trazer algum tipo de condição virtuosa. Né? E tem dois temas que eu ainda queria trazer com vocês aqui. A gente está
se aproximando na parte final da nossa conversa, mas são dois temas que eu acho que são bem válidos. Um é a questão, foi até um projeto de lei do Rio de Janeiro, né, Ricardo? Até você tinha me mandado mais cedo, a gente já tinha visto em outros grupos, sobre a proibição de contratação de médicos sem especialidades pelos ente público, né, no caso do Estado do Rio de Janeiro, para serviços especializados. Que a gente ainda vê isso com uma certa frequência. Aqui no Ceará mesmo, se você for ver policlínica, interior, hospital do interior, atendimento de cardiologia, por exemplo, já que a pauta aqui a gente está na cardiologia, e você vê indivíduos médicos sem a comprovação do RQE, às vezes fazendo esse serviço para uma entidade pública, que, a meu ver, a preocupação ainda é mais, tem que ser mais criteriosa, né? E aí eu acho que esse movimento lá no Rio de Janeiro foi muito interessante, eu acho que isso abre uma discussão para o resto do país, e eu queria que vocês comentassem esse ponto aí. Assim, do ponto de vista normativo, né, eu posso deixar claro que não existe ato exclusivo médico, né? Então, teoricamente, é uma discussão que a gente tem, assim, seminal, né, bem inicial, se o médico, o médico que faz um médico, se ele pode ser enquadrado com uma infração de imperícia, teoricamente, quando nós recebemos nosso diploma, nós estamos validados a fazer todo e qualquer tipo de ato médico, né? Aí você fala, Fernando, mas você não tem um treinamento específico de neurointervenção e você está apto a fazer neurointervenção? Teoricamente, se eu for me aventurar a fazer uma neurointervenção sem uma formação adequada, né, de competência, de habilidade, de conhecimento, eu posso ser enquadrado como imprudência, que eu fui me aventurar a fazer um procedimento sem uma devida qualificação. Mas, sendo médico, eu não tenho um rol de procedimentos específicos que eu possa fazer ou não. A norma é muito clara, eu não posso divulgar, não sendo especialista, divulgar que eu faço uma especialidade. Mas, teoricamente, eu posso exercer toda e qualquer área da medicina. Essa é uma discussão que vai para além do Conselho Regional, uma discussão nacional, se você eventualmente estaria ali propício a fazer um rol de especialidade. O que a gente vê de vulnerabilidade? A gente estava discutindo anteriormente que, por exemplo, no interior eu tenho dificuldade de elencar médicos, sobretudo médicos especialistas. Então, eu tenho um médico da cidade, eu tenho um médico que está atendendo ali a comunidade, e chega, por exemplo, uma criança lá e a minha formação é de médico. Eu não posso dar minha prerrogativa, não sou pediatra, eu não vou atender a criança. Então, teoricamente, isso pode trazer uma desassistência maior, né? Então, é uma das justificativas que eu escuto, né, nessas discussões que nós temos, que você não pode enquadrar uma atividade médica a uma especialidade. Eu acredito que a especialidade é uma das fronteiras de defesa da prática médica, que a gente deva, para evoluir, fazer uma equação balanceada para a gente chegar num modelo ideal de entender que para fazer uma endoscopia, para fazer uma coronariografia, para fazer um ecocardiograma com qualidade técnica, não garantindo, mas trazendo uma qualificação profissional e prudente, você tem que ser um especialista. Eu acredito que vai haver um avanço para isso. Quando eu estava discutindo anteriormente, quando você vê um edital de convocação, né, para postos de especialidades e não há um critério da especialidade, teoricamente você não pode ter uma divulgação de especialidade, uma divulgação que tem um serviço de especialidade sem ter médicos especialistas. Então, se eu tenho uma emergência cardiológica e sou um hospital cardiológico, eu tenho que ter um diretor, um responsável técnico cardiologista e que minha escala seja feita por cardiologistas. Se eu tenho um serviço de endoscopia, faço endoscopia, que se eu for chegar lá eu não posso ter um endoscopista, um médico que não seja endoscopista para poder fazer aquele procedimento. Na hora que eu divulgo, se eu estou divulgando que tem um endoscopista, quando chegar lá eu tenho que ter um endoscopista. Sim. Não posso ter um médico não especialista, né? Do ponto de vista de contrato, de edital, é uma prerrogativa, uma discussão, inclusive, que a gente tem no Conselho. Se a gente tem o poder de impugnar um edital. Então, já vivenciamos as duas situações. Eu já vi o Conselho Federal de Medicina impugnar edital e já vi uma recomendação, não. Se divulgar, né, vai para o caso concreto. E a gente vai para uma esfera de discussão, de sindicância, se realmente há uma infração ou não, né? Não é recomendável. O que a gente recomenda é você evitar esse tipo de discussão, como a gente falou. Poxa, se eu tenho dúvida, eu vou primeiro pedir ajuda, né? E aí vai para a esfera realmente que pode te ajudar. Consulta, e se você consulta, e a gente entende que muito mais do que as pessoas sempre acusam, né, o especialista de reserva de mercado. Não é reserva de mercado.
A gente entende, se você tem uma especialidade que te dê uma formação de residência, só a gente sabe o que é uma residência médica, Sim. né? De tempo de hora de serviço, né? O nome residência médica não é à toa, né? Porque você temporário. reside no hospital, né? Comparado com um não especialista que fez ali o que a gente chama de hands-on, né? O cara fez um curso ali de algumas horas, teoricamente se apropriou de algum tipo de conhecimento. Isso tem relação com a competência do ato praticado. Exato. E nessa competência do ato praticado, você está protegendo ali quem está sendo atendido. Claro. Então, se eu vou fazer um edital legítimo para ter cardiologistas, que sejam cardiologistas, e não médicos que fizeram um curso de poucas horas, ou não regulamentado, ou não submeteram a regra ali que foi estabelecida de forma acordada e planejada. Né? Agora, existem, eu concordo com tudo que falando disso, só existe uma observação, algumas áreas, né, você não consegue, são áreas ali, vamos dizer assim, que tem várias especialidades que podem suprir. Por exemplo, uma medicina pré-hospitalar, né, para você trabalhar como um médico de ambulância, né, que faz o atendimento pré-hospitalar, você pode ser um emergencista, você Claro. pode ser um cirurgião, você pode ser um pediatra, Anestesista. um anestesista. Então, existem algumas especialidades que não existe a especialidade de medicina pré-hospitalar, né? Não existe. Uhum. Então, você pode ter, ou mesmo numa emergência, né? Você tem uma emergência, se não for uma emergência, como por exemplo o Hospital de Messejana, que é uma emergência de coração-pulmão, né? Aí, logicamente, você não vai ter um endoscopista lá, né? Mas uma emergência, você pode ter um clínico bem formado e trabalhar na emergência, né? Então, tem também essas nuances, né? No caso da UTI também, né? Você tem o UTIista, você tem o cardiologista, você tem o anestesista que tem experiência em UTI, né? E tem o UTIista, Sim. né? Então, assim, eu concordo que isso é muito bom, protege as As especialidades, especialidades. protege o usuário, Mas a alguns sociedade. nichos têm Mas suas... alguns nichos eu acho que tem que ser discutido. Sim, sim. Até Concordo. porque, vamos supor, são especialidades até mais recentes que você não vai ter nem gente para poder suprir, né? Não é verdade? Sim, claro. Então isso é uma coisa que tem que ser, e parte também do pressuposto, como você falou aí bem, do ponto de vista ético, o médico ele está apto a fazer, né, a prestar qualquer atendimento, né? Então eu vejo, tem uma coisa muito boa que é a proteção. Lógico, você vai ter um anestesista, tem que ser anestesista. Não pode acontecer, por exemplo, é que alguns contratos que foram feitos, né, em alguns locais que tem um cirurgião que não tem RQE. Aí, como é que você vai ter um cirurgião que não tem RQE, né? Coisa, né? Fica difícil, porque esse cara vai prestar um atendimento adequado. Mas em algumas situações, eu acho que tem que ser discutido realmente essa exigência do RQE, né? E a lei, eu tive a curiosidade de ler, Sim. ela é bem curtinha, ela deixa também um pouco em aberto, assim, né? Nessas situações. Porque senão um estado como o Rio de Janeiro, como é que ele vai fechar todas as emergências de UPA lá? Não tem Hein? como. Ele não vai conseguir fechar a escala. Não é verdade? O risco de você selecionar e ser muito proselitista no sentido de você exigir a especialidade é esse, você criar desassistência, né? Então Sim. você está no médico da cidade, chega uma parturiente lá, você vai se negar de fazer o parto, você não pode. Então, assim, existem vários esboços de soluções para criar esse rol de especialidades, que isso deve avançar nas, que eu vou chamar de especialidades que existe um treinamento muito especializado, né? E aí, eventualmente, você fazer um rol, né? De Sim, o que se eu vou fazer uma coronariografia, se eu vou fazer uma intervenção cerebral, eventualmente você necessita de uma expertise que você não aprende no curso de faculdade de medicina isoladamente, você tem que ter um treinamento aprofundado sobre aquela área. Eu acredito que deva haver uma evolução nesse sentido, né? A gente tem as áreas de medicina mais básicas, como a pediatria, a clínica médica, a cirurgia geral e a ginecologia obstetrícia, que teoricamente toda a faculdade de medicina deveria formar os conceitos, os princípios dessas grandes especialidades, né? Dessas especialidades mais gerais. É um grande desafio, eu vejo como uma fronteira que tem que ser definida, né? Eventualmente houve uma discussão recente sobre a modificação do conselho, que faz a definição do Conselho Nacional de Residência Médica, né? Que isso trouxe uma certa preocupação
como se pode trazer uma inovação ou não em relação a isso, mas eu acho que o especialista, né, ele teve um investimento na sua carreira, teve uma residência, né, se dedicou ali a horas ao conhecimento, à habilidade, à competência naquela específica, isso tem que ser valorizado, inclusive para poder você exercer aquela área de forma mais tranquila e com propriedade. Né? Com propriedade e respaldado, né? E respaldado. Eu falo assim, por mais que você, como a gente não garante resultado, né? A gente como especialista e como temos áreas de atuações aqui específicas, só a gente sabe, né, como a gente não garante o resultado, mas que a gente sabe fazer o que é certo de fazer, o que a gente chama de diligência, né? A gente sabe o passo a passo, a gente sabe que não pode garantir o resultado, mas a intenção de acertar e como chegar lá, a gente aprendeu muito na nossa residência, na nossa vivência. Né? E só para fechar essa questão dessa lei, eu entendi da forma que o seguinte, eu acho que essa discussão de enquadrar o médico em uma determinada especialidade, eu acho que não é bem isso. É tipo, eu não poder anunciar um serviço. Por exemplo, eu tenho aqui no meu hospital um serviço de endoscopia e anunciar para a minha população, mesmo que seja uma cidade pequena, olha, eu estou com endoscopia aqui marcando, e sendo que o colega não tem habilitação, o RQE de endoscopia. Eu vejo dessa forma, como cardiologia e tal, mas claro, se eu não tenho um especialista, olha, eu tenho um médico que faz atendimento no meu hospital, pronto, tá tranquilo, eu acho que aí fica, porque aí entra naquela história, né, do ato médico, de forma geral. É bom, pessoal, eu acho que, assim, uma conversa boa, né, a gente trouxe temas relevantes aí. Eu queria agradecer a parceria do Laboratório MS, que está junto com a gente aqui na SBC Ceará e apoiou essa iniciativa. É um projeto que eu quero dar continuidade, quero trazer especialistas, quero discutir temas relevantes para a prática diária do médico mesmo, não só exatamente conteúdo científico, mas conteúdos desses que eu acho que agregam demais. A gente tem se aprofundar em temas como esse, valorização médica, defesa profissional e outras temáticas que estão no nosso dia a dia. E queria deixar vocês à vontade para deixar uma mensagem para os colegas que estão nos ouvindo aqui para a gente poder finalizar. Queria parabenizar pela iniciativa, Ulisses, realmente me sinto privilegiado de estar aqui representando o Conselho e a SBC, Seção Ceará. Eu falo que é um privilégio também aqui de tratar de assuntos tão importantes, sensíveis e relevantes com o Ricardo, enquanto presidente da AMC. A minha ideia aqui é provocar os médicos, né, a gente a criar realmente uma força-tarefa para a gente poder tratar a nossa carreira, que só a gente sabe como é difícil só a gente sabe o que a gente passou na faculdade, claro, né? Os desafios que a gente tem na carreira médica e lutar realmente para a gente manter o prestígio e a boa reputação da nossa tão querida medicina. Eu reforço aqui os parabéns, né? Agradeço muito o convite em nome da Associação Médica Cearense de vir aqui conversar um tema muito importante com duas pessoas muito queridas, né? A mensagem que eu queria dizer, principalmente para os mais novos, é que a gente tem que pensar coletivamente. Você quer chegar rápido, vá sozinho. Você quer chegar longe, vá em grupo. Então nós vemos, inclusive, no meio médico, até a entrada de capital financeiro, né, do mercado financeiro, coisas que fogem, assim, totalmente, só vão visar o lucro. Então, cada vez nós médicos, enquanto categoria, vamos ficar expostos, e são essas entidades, as sociedades de especialidades, as entidades mãe, né, como a MC, o CREMEC, e as nacionais, né, que vão nos defender. Né? Porque a gente sozinho, ninguém vai conseguir se defender de tudo que vem. Então a gente precisa pensar mais coletivamente. E o pensamento associativo tem, infelizmente, ficado cada vez mais raro, né? Hoje as famílias estão menores, as pessoas não dividem nem a música que escutam. Então, esquecem de que a gente tem que viver coletivamente, né? Então, fica aqui a minha mensagem, o agradecimento e a minha mensagem, que as pessoas procurem suas sociedades, se associem, participem. Porque sem essa sociedade, se está difícil com elas, sem elas, ficarão bem mais difícil no futuro. E parabéns e muito obrigado. Ótimo, mais uma vez meus agradecimentos e damos por encerrado o nosso primeiro podcast da SBC Ceará. Muito obrigado.